Jornal da Cidade. Saiba como estão os preparativos para a missa de beatificação do Padre Donizete. Na tarde desta quinta-feira, a equipe de jornalismo da Rádio Vinícola visitou a cidade de Tambaú para saber como estão os preparativos para a missa de beatificação do Padre Donizete Tavares de Lima, a ser celebrada neste sábado, dia 23. No último mês de abril, a Igreja Católica reconheceu um milagre atribuído à intercessão do venerável servo de Deus e autorizou sua beatificação. Agora, a cerimônia que marcará este ato será realizada em uma chácara nos limites de Tambaú, onde não existem mais vagas em hotéis e pousadas. Cerca de 80 mil fiéis deverão assistir à missa celebrada pelo cardeal e representante da Santa Sé, Giovanni Angelo Bécio. Além dele estarão presentes o cardeal Dom Orani Tempesta e o bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Antônio Emídio Vilar. O postulador da causa, Dr. Paulo Vilota, e o vice-postulador, Padre Anderson Godoy, que também é reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Tambaú. Por conta da forte chuva que derrubou a estrutura de ferro onde estará o clero e onde a missa será celebrada, o trabalho de montagem da pesada estrutura precisou ser refeito em caráter de urgência. Para falar sobre toda esta correria, conversamos com o Padre Alexandre Baldo, pároco da paróquia de Santo Antônio, em São João da Boa Vista. Vamos ouvi-lo. Depois de um dia de tormenta, mas tudo é para a honra e glória de Deus. Está dando tudo certo. Teve um vendaval 2 dias atrás e derrubou tudo, retorceu tudo, mas com a graça de Deus, hoje já está tudo de pé, finalizando aí as barracas, já lavando, pintando, tudo na Providência Santíssima. Agora, quando a gente pensa no vendaval e ter acontecido de noite, a hora que não tinha ninguém aqui, e nem no sábado, é algo pra gente pensar. É algo pra gente pensar. Graças a Deus tinha um vigia aqui, não aconteceu nada, e melhor antes, né, do que na hora. Então, confiantes que tudo Deus já preparou certinho, e com fé no Padre Donizete, nessa esperança da santidade, da beatificação dele, estamos aí trabalhando com muita alegria e muito empenho. Agora, andando pela cidade, Padre, eu percebi inclusive romeiros já chegando, Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto e de outras cidades, pessoas até de Andradas aqui hoje. Como que está essa expectativa? Como é que Tambaú está vivendo esse momento? A expectativa é grande no acolhimento, né? O Padre Donizete é um padre do acolhimento e também a gente quer acolher todos esses romeiros com muita fé, já tudo sendo preparado com muita alegria para eles, recebendo todos esses romeiros que já estão chegando na cidade, que a gente já vê ônibus chegando, e muitos que vão vir, né? Que eles possam chegar com muita alegria aqui. Estamos esperando aí por volta de 60 a 80 mil pessoas que já estão inscritos, 300 padres, mais de 300 padres, 35 bispos, cardeais, autoridades civis, né, da cidade, fora, e então está todo preparado para receber todos esses devotos, esses romeiros aqui na nossa cidade de Tambaú. Além de participar da cerimônia religiosa, os fiéis, no sábado, poderão visitar pontos de peregrinação que contam a história de Padre Donizete. De acordo com o jornalista Francisco Sartori, o Fiquinho, membro da Comissão de Pró-Beatificação, neste sentido destacam-se uma réplica em tamanho original da igreja que o Padre Donizete celebrava suas missas e a construção de uma urna no santuário onde estarão os restos mortais do sacerdote milagreiro. Fiquinho também fala sobre a expectativa da presença do governador do estado de São Paulo, João Dória. Olha, graças a Deus, né, está tudo programado, tudo sendo preparado com muito carinho, com muita organização, com muito cuidado, e tudo está sendo preparado novamente, tudo recuperado para receber milhares de pessoas que estarão aqui no próximo sábado, para que tenhamos uma grande celebração em homenagem ao Padre Donizete. Aqui, próximo à chácara onde nós estamos, tem uma igreja ali, uma réplica da igreja original onde o Padre Donizete celebrava? Essa igreja é a Igreja São José. Então, ela é uma réplica da igreja original que o Padre Donizete celebrava,
que ficava onde está o santuário, na Praça Padre Donizete. Então essa réplica, ela foi construída na década de 90, um senhor muito devoto da cidade de Campinas, que tem uma transportadora, ele acabou doando todo o material para a construção da réplica. E ela é muito visitada, ela tem um valor assim, muito grande, porque foi feita com todo o cuidado para realmente se assemelhar àquela que o Padre Donizete dava a bênção e as pessoas alcançavam os milagres, né? Então realmente é uma igreja para ser visitada por todos que vêm aqui em Tambaú. No sábado estará aberta? No sábado, dia 23, quando teremos então a missa, o rito de beatificação, a igreja estará aberta para a visitação. O santuário, na parte da manhã, ele ficará fechado no sábado, né? Após a celebração, aqui a gente chama de chácara do padre esse local, sabe? Então após a celebração, o santuário será aberto e inclusive está sendo construída uma capela dentro do santuário, onde ficarão os restos mortais do Padre Donizete. Então sábado, depois da meio-dia, essa capela também será aberta para visitação. Os fiéis terão acesso, então, é uma urna, é isso? Isso, está sendo construída essa urna com todo cuidado, né? E realmente está muito bela, o Padre Donizete merece tudo isso, né? E nessa urna ficarão os restos mortais e em cima a figura do Padre Donizete, uma estátua dele como se estivesse dormindo, né? E tudo com a redoma de vidro. Então é muito bonita e eu tenho certeza que os fiéis, os devotos vão gostar muito de visitar essa capela e fazer as orações ao Beato Donizete. E já tem gente do Vaticano aqui na cidade? Já, nós já temos uma equipe do Vaticano que chegou na última segunda-feira, né? E amanhã que é sexta-feira, nós vamos ter a presença do cardeal Dom Giovanni Ângelo Bettil, ele que foi designado pelo Papa Francisco para representá-lo. Então ele vem para celebrar a missa, né? E para também conduzir o rito da beatificação, um momento tão importante em que o Padre Donizete vai se tornar de forma oficial mais um beato da nossa igreja, um bem-aventurado, um santo para nós aqui do Brasil. Agora uma última questão, Fiquinho. Existe aí uma certa expectativa, nada confirmado oficialmente, da presença do Dória aqui. O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, a igreja, né, o santuário, a diocese de São João da Boa Vista, a prefeitura municipal, a Câmara, então fez os convites. Muitas autoridades civis, militares, eclesiásticas estarão aqui em Tambaú. Com relação ao governador, o João Dória, ele também recebeu o convite, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, também recebeu, mas talvez até por uma questão de segurança, eles confirmam sempre assim, na véspera, né? Vamos aguardar até amanhã. Por enquanto, ainda não temos oficialmente a confirmação da presença dessas autoridades, mas aguardamos com certeza, né, que muitas autoridades deverão estar aqui em Tambaú. Alguns fiéis que conviveram com o Padre Donizete gostam de relembrar os tempos em que Tambaú foi invadida por milhares de fiéis provenientes de vários lugares do país em busca de curas, milagres e todos os tipos de graças divinas. Um deles é o Sr. José Eli Martinelli de Lima, atualmente com 80 anos. Ele recebeu o Jornal da Cidade em sua casa para contar que, desde o dia em que nasceu, conviveu com o padre, nos tempos em que ele ainda era desconhecido, até sua morte em 1961. Mas como o Padre Donizete ficou conhecido como operador de milagres? De acordo com o fiel amigo, um vendedor de vinhos de Poços de Caldas recebeu uma cura e espalhou o fato por toda a região. E o primeiro que fez toda a propaganda foi o Marcaça, vendedor de vinho de Poços de Caldas. Certo? O velho Marcaça vendia vinho para a igreja, para o Padre Donizete, certo? E ele tinha uma dor no joelho e ele falou que se curou com o Padre Donizete. Aí ele começou a falar em Poços de Caldas, aí começou a romaria em Tambaú. E a população ficou assustada? Absolutamente não. Teve muita gente que explorou até a romaria, certo? Muita gente aproveitou para ganhar dinheiro.
E não sou contra, não, tá certo. Eu acho que Explorou economicamente. economicamente, certo? E as pessoas aí tinham quarto nas casas, como nós não tínhamos leite suficiente, alugava até quarto na casa dele para Romero. Eles muitas vezes usavam o quintal. Na minha casa, uma vez, quem sentou no quintal foi uma atriz, eu agora esqueci o nome dela, ela sentou em cima do quarador da casa para tomar o lanche. E a questão dos milagres, o que o senhor pode dizer sobre isso? Eles aconteceram realmente? Olha, e não poucos, muitos milagres, só que a documentação disso não foi feita na época, certo? Eu lembro muito bem de um milagre de uma senhora com fogo selvagem na porta aqui da Casa Síria, em frente da farmácia, onde ela estava com o rosto dela todinho derretendo, e na outra semana completamente sã. E a fama de santidade era grande. Não, a santidade sempre foi grande. E aquilo que o Padre Donizete falava, que eu acho que é a melhor maneira de se definir o Padre Donizete. Para quem acredita em Deus, nenhuma palavra é necessária. E para quem não acredita, nenhuma palavra é válida. Até aqui o senhor José Eli Martinelli de Lima, né? Ele que conviveu com o Padre Donizete, olha que honra, presenciou aí toda essa movimentação em Tambaú ali por volta dos anos de 1954, 1955, quando Tambaú virou uma loucura, né? Milhares de pessoas de todos os lugares ali em busca de milagres, né, e de graças por meio do Padre Donizete, instrumento de Deus. Nós sabemos, né, só Cristo faz milagres, mas ele usa os seus instrumentos humanos, não é como o Padre Donizete. Antes dele, falou Francisco Sartori, o Fiquinho, jornalista, amigo da Rádio Vinícola, e também o Padre Alexandre Baldo, que é aqui de São João da Boa Vista. Nesse momento nós vamos conversar com o senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, diretor da organização Vicente Salles, para falar um pouco da expectativa também da transmissão que a Rádio Vinícola fará neste sábado. Seu Domingos, a partir das 9 horas da manhã. Bom dia. Na verdade, boa tarde já, né, seu Domingos? Ouvintes, boa tarde, então. Vai ser antes das 9. Às 9 horas irá ter início o evento que marca a beatificação. Propriamente dito, é a missa. Essa missa, de acordo com informações que obtivemos, ela terá como líder de rede, ou cabeça de rede, a Rede Vida de televisão, que vai fazer a transmissão. Ele está fornecendo os sinais dele para que outros canais também tenham transmissão. Então, quem tiver na sua casa a Rede Vida, quem tiver a Canção Nova, quem tiver a Século XXI, vai ter oportunidade, então, de acompanhar pela televisão todo o movimento lá de Tambaú. Além disso, a Rede Aparecida também está com compromisso conosco de transmitir, mas, conforme informações do próprio Fiquinho, a Rede Aparecida ela já tem um contrato anterior de transmitir uma outra missa nesse horário, então a gente ficou meio na dúvida, mas em todo caso nós temos aqui o satélite da Rede Aparecida e vamos entrar com o satélite da Rede Aparecida ou talvez das outras para ter certeza que a gente vai ter um serviço bem feito. Então, a gente sabe que hoje em dia muita gente confia na internet, mas a internet, quando tem um número muito grande de acessos, começa a pipocar, começa a estar uma série de problemas. Até essa chuva, né? Até agora, nesse momento, caindo uma chuva e, de repente, se cair uma chuva forte, pode a internet, de repente, cair. É verdade. E a gente, então, está prevendo... Então, essa transmissão via satélite, que nós já temos o satélite da Aparecida, a não ser que dê algum problema com a via satélite. Porque o ouvinte da Rádio Vinícola está se preparando para ouvir e acompanhar essa missa, viu, senhor Domingos? E a gente vai começar bem antes. O credenciamento de toda pessoa que vai participar desse movimento na área de radiodifusão já foi feito, foi fechado há mais de um mês. Nós estamos confirmado o credenciamento da nossa equipe com 4 pessoas. E só que a gente vai ter que chegar lá antes das 8. E a gente está até com receio de chegar antes das 8, que eu não sei se o Fiquinho falou aí.
Mas o movimento está previsto, por exemplo, a Polícia Rodoviária, a partir de hoje já fecha todos os trevos de acesso à cidade, vai ter uma fiscalização muito forte. E tem que ter mesmo. Quem precisar de ir, que saia cedinho, porque lá o movimento vai começar, parece com coral às 6 horas, tem muitas pessoas que vão começar a transmissão até antes. No nosso caso, nós estamos prevendo chegar lá às 8 e a partir das 8 e pouco começar a transmissão. Nessa reportagem, então, que antecede a missa, estará então o Sandro de Pontes, o nosso amigo André Luiz, o nosso amigo Sérgio, que hoje está residindo em São Simão. Sérgio, nosso abraço, nós contamos com você, tem que chegar lá antes das 8. O Sérgio vem de São Simão, que é relativamente próxima à cidade de Tambaú. Deve dar o quê? Uns 100 quilômetros? Não, dá bem menos. Dá menos? Dá bem menos, dá uns 50, 60 quilômetros, mas ele não fica propriamente em São Simão. Ele está em Bento Quirino, que é um distrito de São Simão, que é onde passava a parte forte da ferrovia nos tempos da Romaria do Padre Donizete. O Sérgio trabalhava na ferrovia. Trabalhava na ferrovia. Pouca gente sabe. Ele criou tanta amizade lá na época com o pessoal da região que fez a opção de voltar para lá e morar para lá, essa fase da vida dele. Ele com a família dele. Deixar esse abraço para o Sérgio Teodoro, para a dona Maria Antônia, para toda a família. Agora, só uma coisa interessante, e aí, mais ou menos, encaminhando algumas coisas já que foram abordadas aqui. Com relação à urna do Padre Donizete. Bem, em Tambaú eu conheço muita gente. Tem uma ideia, tem mais de 20 primos só da família Biasoli. E um deles, o meu primo Marco Antônio Biasoli, ele é arquiteto. E ele que cuida dessa parte de ampliação e de adaptação do santuário Nossa Senhora Aparecida, que é o santuário dedicado aos romeiros. Não é assim uma igreja dedicada para a população de Tambaú assistir, mas é para os romeiros, para atender os romeiros. Já foi feito dessa maneira desde sua construção na década de 60. E ele me confidenciou o seguinte, uma coisa que agora está se efetivando e que eu vou informar para vocês que não está em programação e não está em lugar nenhum. Assim como eu tenho acesso, graças a Deus, graças ao Padre Donizete, a muita coisa que está acontecendo lá tudo, e muita coisa como essa eu não posso sim dizer no primeiro instante no nosso microfone, mas na sequência nós precisamos de vir e informando o pessoal. Então é o seguinte, olha, quando a pessoa vira santo, ela, mesmo com o corpo dentro da igreja, ela não pode ficar mais na posição que estão as relíquias do Padre Donizete. As relíquias do Padre Donizete estão 4 torres na igreja, está na primeira torre de entrada. Quando é procedida a beatificação, as relíquias têm de ser transportadas para uma outra área. Essa área, então, vai ser a torre que fica do lado de onde está o pessoal reza a missa. Do lado do altar. E aí deixa de ser um lugar de adoração como venerável, como hoje ainda é adorado o Padre Donizete. Amanhã ele passa beato, mas hoje ele é o venerável Padre Donizete. E as suas relíquias ou os seus despojos são transferidos para esse outro local, que vai ser então amanhã essa transferência. Só que essa informação eu tive no começo do mês, numa visita que eu fiz a Tambaú. E ontem, você estava até comigo, nós já notamos que as relíquias do Padre Donizete não estão mais no local que estava o venerável. Eu falei, mas caramba, onde foi? Aí eu lembrei que o meu primo tinha me dito e fui atrás de outras informações. E as informações que eu tive é que vai ter uma cerimônia, só que vocês viram que o Fiquinho falou aí, cedo a igreja vai estar fechada. Então eles estão preparando, vai ser um movimento que vai ser montado de acordo com as exigências da igreja, da cripta, aonde ficam os despojos, as relíquias do santo. Então vai ser transferido lá. Nós vamos ver na hora se a gente vai conseguir algum acesso, alguma coisa, mas enquanto as atenções estiverem sendo voltadas lá, o que você falou de chácara, mas que é o asilo dos velhinhos ou das crianças criadas pelo Padre Donizete, então eles estão adaptando essa área, o pessoal vai estar trabalhando lá na igreja. Eu fiquei na dúvida se vão caber 80 mil pessoas lá, viu, seu Domingos?
Não, lá Olha, 80 mil pessoas, uma área o estádio do campal, Morumbi né? lotado. É uma área campal que está aberto lá tudo e a gente, inclusive, espero que não chova na hora, porque não vai ter proteção para a gente. Vai ter proteção aonde estará alojado o clero. Então, Eu vou levar 2 roupas, viu, seu Domingos? Um chapeuzinho, a gente tem que levar uma roupa social para estar no meio desse povão todo, né? E se chover na volta, tem que ter uma troca. Então essa informação que eu estou dando para vocês é informação que vocês têm. Vocês são ouvintes da Rádio Vinícola, são privilegiados nesse aspecto. E quando nós começamos esse movimento de preparação, conforme eu disse hoje no História Viva, questão de 2 meses atrás, nós começamos um movimento na frente de todo mundo, acompanhamos na frente de todo mundo e sempre procurando levar para os nossos ouvintes as informações em primeira mão, não só reviver aquilo que teve no passado, mas também adiantar algumas coisas que a gente poderia adiantar. E nesse meio de tempo, até foi surpresa para mim, saber algumas informações que a gente tem que devagarzinho vão chegando ao público, mas que a gente prefere então ficar, cortar a surpresa, mas essa eu acabei de dar sem poder, vamos dizer assim. Mas como o Fiquinha aí abordou esse fato, então, que vai ter um movimento dentro da igreja de preparação está sendo feita. Além disso, eu cheguei lá ontem e vi que os relíquias do padre já não estavam no lugar que estava antes. E cheguei em minha casa, eu fui verificar no Facebook dos amigos, que eu tenho lá em Tambaú, e já tinham retratos isso expressos na internet de que as relíquias do padre Donizete não estão mais no local anterior. Então, acho que agora a gente está liberado para dizer, porque já até de domínio público, apesar de domínio bem restrito, tá? Então, essa é uma das coisas que eu iria adiantar. Outra coisa, então, que essa feliz encontro com o José Eli é um grande amigo nosso, tá? Inclusive, eu já também disse no História Viva, que eu não sei se foi no jornal, que eu me afastei durante uns 15 dias para a preparação para esse movimento do Padre Donizete, e aqui eu revelo para vocês, nós estávamos no exterior e fizemos num grupo de Tambaú, de 21 pessoas. Dessas 21 pessoas, com certeza umas 10 conviveram muito com o Padre Donizete. Então nós tivemos a oportunidade de reativar um convívio que a gente tinha com esse pessoal, e saber muitas coisas do Padre Donizete que a gente costuma trazer para vocês. E esse feliz encontro com o José Eli é um encontro assim que veio a calhar. Para vocês terem uma ideia, a gente pesquisa muitos livros do Padre Donizete e eu verifiquei que ele não teve muita oportunidade de falar. A gente tem uma linha de conduta aqui na rádio que é até bom lembrar, aproveitando o momento. Eu sempre digo, Sandro, digo para o André, toda vez que for fazer um enfoque de uma notícia, ouvir os 2 lados, tá? E nunca a gente expressar a nossa opinião, mas deixar o povo sabendo os 2 lados e tomar a sua opinião. E o José Eli é uma pessoa um pouquinho mais... Ele gosta de mexer com as coisas. Para você ter ideia, ele era política na cidade, ele era da oposição. Tanto que o Zé Eli, eu tô falando, ele é tão amigo da gente que quando eu fui candidato a prefeito lá em 1976, eu era um jovem naquela época, o Zé Eli foi o meu escolhido para ser candidato a vice-prefeito. E o Zé Eli tem uma passagem tão marcante, mas tão marcante com relação ao Padre Donizete, eu acho que nós fomos até muito felizes de ter encontrado. Nós chegamos na cidade, eu não marquei nada, nós estávamos andando na rua, encontrei... Não, foi providencial. Eu peguei, parei o carro, falei, Zé Eli, vamos lá, vamos conversar. Até bom destacar, seu Domingos, uma coisa, nós colocamos um trecho de 1 minuto certo. da entrevista dele, mas a entrevista que nós fizemos com ele foi longa. Então, a partir dos próximos dias, o ouvinte da Rádio Vinícola vai conhecer, não tudo de uma vez, porque não cabe no Jornal da Cidade, mas nós vamos colocar outras entrevistas de personagens ligados ao Padre Donizete. Não, isso vem a calhar, então a gente vai continuar com as coisas e vai continuar também fornecendo algumas coisas que não tem nos livros do Padre Donizete. Hoje vocês vão ter um prêmio aqui, quem gosta do assunto.
e a gente teve a oportunidade durante todos esses dias de transmitir alguma coisa do Padre Donizete. Eu vou lembrar mais uma vez, me impressionou o dia que nós começamos História Viva, nós entramos no Zap, tinha pessoal de Mogi das Cruzes nos cobrando, cadê as novidades que vocês tinham do Padre Donizete? Eu falei, calma, que com os tempos você vai sabendo. Eu estou acabando de falar, de transmitir aqui a informação que a transferência das relíquias do Padre Donizete como exigência da igreja e o que está sendo feito lá em Tambaú, que até agora ninguém tinha abordado dessa maneira, eu tenho absoluta certeza. Eu tenho acompanhado as notícias, as internets, as coisas da vida que estão acompanhando o Padre Donizete, e essa informação que nós estamos dando, as relíquias do Padre Donizete não estão naquele lugar que vocês estavam acostumados a ver lá em Tambaú. Já foram recolhidas e está sendo preparado para que amanhã seja feita uma coisa para lembrar na vida, para todo mundo que for Tambaú, tenho certeza que vai visitar ali a cripta do Padre Donizete. Eu tenho certeza, seu Domingos, que pessoas com fé que se aproximarem dos restos mortais do Padre Donizete, nessa urna, é uma urna de vidro, né? Certo. Lembra muito a de Santa Rita de Caldas, né? Onde vai ter, como nós falamos, onde o facsímile do Padre Donizete, né? Uma imagem dele, né? Repousando, né? Deitado. Tenho certeza que muitos milagres podem acontecer ali, né? Essa aproximação, se a pessoa tiver fé dos restos mortais do Padre Donizete, ali Deus pode conceder a cura e a graça para aquele que tiver fé. E segunda coisa, o senhor trouxe também um LP aqui, está em cima da mesa, e tem uma música também. Qual que é a história dessa canção, seu Domingos? Bem, eu ia deixar pro final, mas vamos entrar já na história dessa canção. Todos vocês sabem que em 1952 foi montada a Rádio Tambaú. Vocês têm uma ideia do pioneirismo do meu pai, José Vicente Salles. Na época, no eixo que vai desde Campinas até chegar em Ribeirão Preto, só tinha uma rádio que era de Mococa. A nossa foi a segunda. Então, tanto que quando você pega os livros, como que chama lá no Nordeste, os livrinhos de... As livrinhos pequenas, divulgar os movimentos, tudo, foi feito muitos livros também em Tambaú. Oi? Cordel? Cordel, é a literatura de Cordel, isso mesmo. Tá. Quando você pega, aqui eles falam, Tambaú tem isso e tem uma estação de rádio. É interessante isso, que não era normal. E interessante com isso, pra vocês terem uma ideia, você chega na cidade, as cidades não tinham as comarcas, as coisas tudo. Então, por exemplo, quem coordenava principalmente a questão de imóveis, de coisa tudo, era o oficial do cartório, ele que era uma das pessoas mais importantes da cidade. Inclusive, eu não sei se o Zé Eli vai dizer aí, mas também nós temos outras histórias interessantes, que esse oficial de cartório foi uma das únicas pessoas que acompanhou o momento em que a Diocese de Ribeirão Preto passou para a Diocese de São João da Boa Vista e se dirigiu a Tambaú para fazer o levantamento daquilo que o padre tinha. Mas isso também é uma outra história, vai ficar para um outro momento, senão a gente vai ficar falando o tempo todo. Mas quando eu falei na figura, ou no grande amigo, na grande amizade que nos une ao Zé Eli, pelo seguinte, olha só o que representou a família dele, Martiné de Lima, no movimento do Padre Donizete. O pai do Zé Eli, o Adalto, era um farmacêutico na cidade, e ele que acompanhou o Padre Donizete, inclusive nos últimos momentos, mas isso vai ser abordado também na entrevista do Zé Eli, uma entrevista que ninguém tem, mas ele vai dar umas informações para nós, que também são curiosidades que ninguém sabe a respeito do Padre Donizete. Então, o Adalto, nós podemos até chamar o doutor Adalto, que na época era faz tudo lá, apesar que nós temos também outros médicos competentes na ocasião, que acompanharam o Padre Donizete. E a pessoa que cuidava do Padre Donizete tinha muita amizade para ele. Ele ia todo dia cedo na casa do Padre Donizete para aplicar injeção nele, coisas nesse aspecto. Isso eu estou falando com relação ao pai. Agora, a mãe do Zé Eli também tem uma marca muito grande com relação ao Padre Donizete. A dona Ida, ela tinha tanta amizade com o Padre Donizete, assim, que ela acompanhava o Padre Donizete. Na Semana Santa tinham as estações que se cumprem na Semana Santa, e o Padre Donizete, como músico, ele punha em cima de uma caminhonete ou num caminhãozinho o seu órgão, e parava em cada estação e tocava as músicas clássicas, as músicas religiosas da época,
e fazia sua pregação explicando o que era cada uma. E quando chegava na hora da Verônica, que é a pessoa que mostra então aquele pano que Desce, né? Ela começava a baixar o pano, aparecer no pano, tudo. E uma pessoa fazia isso, mas quem cantava o canto da Verônica era a mãe do Zé Eli. Isso ele não diz aí tudo, mas também são fatos que pouca gente sabe. A gente sabe pelo convívio das pessoas e com aquilo que a gente teve a oportunidade de ter informações. Então, é uma pessoa muito próxima e vai ser muito interessante essa entrevista dele, que nós vamos colocar nos próximos dias. Quem for curioso, vai ser bem curioso para ver disso. Vou falar um pouquinho mais ainda, agora vou me limitar, senão a gente podia estender a tarde inteira. Mas você falou da igrejinha de São José, também é um outro fator interessante. A pessoa que praticamente forneceu todos os materiais para a construção da réplica da igrejinha de São José, que hoje está em frente ao cemitério em Tambaú, é o dono da transportadora da cidade de Campinas, chamado Transportadora Padre Donizete. Ele também não gosta que seja divulgado, mas é difícil a gente até segurar nesse momento. E para agradecer tanto que ele começou do zero e passou a ter mais de muitos, dezenas, ou talvez até centenas de caminhões, ele marcou e fez questão de fazer. E essa réplica, quando ele fez, foi feito um estudo tão forte que foram reproduzidos os ladrilhos do jeitinho que era o ladrilho onde o Padre Donizete rezava, e está igualzinho colocado lá no chão. E as duas torres, como vocês podem ver nesse livro de literatura de cordel do Padre Donizete. Inclusive tem uma curiosidade muito grande para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir nos últimos dias o História Viva, também uma matéria que só nós temos, e se os outros têm, eles até evitam de divulgar, sobre a transmissão do funeral do Padre Donizete. Vocês verão, quem tiver a oportunidade de ver isso, tem a imagem da igrejinha, com todo o povo na frente da igrejinha, na hora que saiu o féretro do Padre Donizete. E tem duas torres na igrejinha, você pode ver, e numa das torres você pode ver que tem uma pessoa lá, e as pessoas estão com o microfone na mão. É interessante, não dá para você saber quem que é a pessoa, mas era a presença de Vicente Salles com a Rádio Tambaú transmitindo a sua equipe lá na época. Então são coisas que devagarzinho ficaram marcadas e devagarzinho nós vamos apresentar cada vez mais. Então essa igreja, essa réplica da igreja de São José, quem tiver em Tambaú amanhã, tem de fazer questão eu sei que vai ter fila, vai ser difícil entrar lá, porque a igreja é pequenininha. Era a igreja que São José, que o Padre Donizete tinha na época na frente da casa dele. É uma réplica da igreja, mas também é uma joia da arquitetura de muitos anos aqui que tinha no Brasil, das igrejinhas que tinham. Bem, você falou sobre a música de Tambaú. Então é o seguinte, o meu pai, antes de falecer, ele me presenteou com a discoteca de discos, não são os long plays nem os vinis, igual você falou, são os discos de 78 rotações, são feitos de cera de carnaúba, que eram os discos que tinham na época do Padre Donizete. E essa discoteca está guardada comigo, está aqui, e a gente, dentro do possível, vai devagarzinho pesquisando. Nisso nós temos o grande trabalho do Francisco Soares com a gente, que está ajudando muito a gente nisso. O pessoal da rádio até chama que você está construindo um museu aqui dentro, mas aqui nós temos coisas aqui que vocês nem imaginam. E dentro dessa discoteca, que tem mais de 1000 discos em 78 rotações, nós conseguimos localizar um disco de uma cantora que chamava Alzira de Oliveira. E, num primeiro instante, eu olhei de um lado dos discos, a música é um cateretê chamado de Namoro e Casamento, com Alzira de Oliveira e Regional, composição de Palmeira e Ted Vieira. Puxa vida! Olha, o Ted Vieira presente aqui, na época ele era um dos maiores compositores que tinha. Nossa, que interessante isso. Isso nós não conseguimos recuperar ainda, mas nós vamos trabalhar nisso. Mas trabalhamos muito, e aí, graças a Deus, contamos com grandes pessoas que colaboraram com a gente, e nesse aspecto aqui foi o meu filho que me ajudou muito, o Diego, que hoje gerencia a Rádio Vinícola. Nós temos a canção folclórica chamada Tambaú. Essa canção folclórica,
foi o tema do filme Rosas no Céu e Milagres na Terra. E eu fui fazer uma pesquisa em Tambaú, quem conhecia, quem não conhecia. E é incrível, as pessoas que conhecem, que viram essa música, são pessoas do tempo do Padre Donizete, porque eu trouxe essa discoteca da Rádio Tambaú para cá, foi 10 ou 20 anos atrás, mas esses discos já saíram de uso e ninguém estava usando mais. E durante o período que... O período que o meu pai ficou com essa discoteca em Tambaú, muita gente ia lá pesquisar sobre o Padre Donizete e o meu pai nunca negou nada para ninguém. Esse principal livro do Padre Donizete, que é o do Cabral, que nós temos aqui, que eu deixei para consulta de vocês, a maior parte das informações lá são do meu pai e da programação que ele tinha da Rádio de Tambaú na época. Então, eu não sei se o Francisco já separou para a gente, nós vamos tocar... Você conseguiu? Esse que está no zap da rádio? Vocês vão desculpar que não está em condições ainda de tocar normalmente numa programação. Vocês vão ver o chiado do disco. De curiosidade mesmo, mas né? Como curiosidade, vocês vão tocar uma coisa que faz 20, 30 anos ninguém toca. Isso você não encontra no YouTube, não encontra na internet, não encontra em lugar nenhum. Eu sei até que está no filme. O filme também você não encontra. Esse filme... Vamos dizer assim, que eu vou usar uma palavra diferente, que foi retirado de circulação. Prefiro não entrar em detalhes com relação a vocês. Mas nós conseguimos a música, o tema. Domingos. Mas essa música eu até achei que ficou perto da situação. Ela tá bem... uma música antiga, com o problema ali do vinil e tudo, mas ficou bem audível. Nós vamos procurar, que eu pretendo ir lá na Rede Aparecida, que são os nossos parceiros, e a discoteca deles é impecável, talvez a gente encontre alguma coisa. Eu sei que é uma coisa interessante que em próprio Tambaú, eu conversando com as pessoas diretamente ligadas ao Padre Donizete, que nem sabia que existia isso, que existia esse tipo de coisa que nós apresentamos para ele. Você viu o próprio Fiquinho, que é uma das pessoas que está coordenando lá, não sabia disso. O próprio Zé Eli, quando eu coloquei, ele falou assim, poxa vida, você tem isso, né? Inclusive comentaram, a assistência, o Zé Luiz falou, a assistência que você está dando com a Tambaú, a todo esse evento do Padre Donizete, a gente não vê em lugar nenhum. Tenho certeza que o movimento de vocês está extrapolando muitas coisas tudo. E a gente está, infelizmente tudo passa, tudo está chegando e nós estamos chegando no final agora, né? Inclusive nós alongamos um pouquinho mais. Eu agradeço, então, Deus ter permitido a gente chegar nesse ponto. E só tem um outro aspectozinho que eu quero falar antes. Eu quero pedir o seu testemunho. Ontem nós atendemos telefonemas aqui de pessoas de Andradas, né? Sim. Inclusive no jornal de ontem mesmo, nós tivemos a oportunidade de relatar essa história da Dona Maria Aparecida, da Vila Moscone, e ela contou que recebeu uma graça muito grande por intermédio do Padre Donizete de Tambaú, seu Domingos. Poxa, a gente fica muito agradecido, Dona Maria Aparecida, obrigado. A gente vai tentar, eu precisava de mais informações disso para encaminhar esse movimento lá para o pessoal, para as zeladoras do Padre Donizete, para que elas possam registrar lá, porque elas que estão fazendo todos os registros e mandando todo o movimento para o Vaticano, e muita coisa está vendo disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu quero que vocês, quem sou eu na minha figura, então, se eu uma pessoa que teve muito pouco convívio com o Padre Donizete, eu viria falar para vocês. Eu quero que vocês, caros ouvintes, que conversaram com a gente nos últimos dias, que prestaram atenção a todo esse movimento da vinícola, a todo esse movimento que nós fizemos, eu quero que vocês se sintam abençoados pelo Padre Donizete. Porque o que nós estamos passando aqui ontem, ou antes de ontem, quando eu estava transmitindo a gravação do meu pai do funeral, eu não contive minha emoção. E eu tenho certeza que vai ter muita emoção, você vai ver lá amanhã. E nós selecionamos, então, para encerrar esse movimento, a consagração à Nossa Senhora Aparecida, com a benção do Padre ao final. Só que se você procurar na internet a consagração da Nossa Senhora Aparecida, está escrito consagração Nossa Senhora Aparecida na voz do Padre Donizete. Está errado. Essa consagração que está aí foi feita pelo Pedro Geraldo Costa, que foi uma das pessoas que divulgou muito a vida e os milagres do Padre Donizete. Mas
isso é outra história, vai ficar para outro dia. Muito obrigado, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Boa tarde. Ó Senhora Aparecida, eu renovo neste momento a minha consagração. Eu vos consagro os meus trabalhos, sofrimentos e alegrias, o meu corpo, a minha alma e toda a minha vida. Eu vos consagro a minha família. Ó Senhora Aparecida, livrai-nos de todo mal, das doenças e do pecado. Abençoai as nossas famílias, nossos doentes, nossos velhinhos e as crianças. Abençoai a Santa Igreja. Abençoai a nossa paróquia e o nosso vigário. Ó Senhora Aparecida, lembrai-vos que sois a padroeira poderosa de nossa pátria. Ó Senhora Aparecida, bendito e sagrado coração, abençoai a nossa nação. E pedimos de novo, olhai o nosso povo.